A ideia veio da nossa experiência no Startup Rio, tá? Eu sou agente de inovação, fui gestor de polo Startup Rio, o Antônio, que está aí ao lado aí, foi o mentor de games também, Paulo Espanha, era o presidente até então do Startup Rio na época. E a gente percebeu que havia uma série de startups de jogos, uma série de startups de games, com equipes excelentes, ideias excelentes, capacidade de produzir muito boa, tanto é que foram aprovados no projeto. Mas quando a gente vai avaliar, né, quando chegava as épocas de avaliação desses produtos e dessas equipes relacionados à questão do mercado, ou seja, estar preparado para o mercado, a gente sentiu que havia ali uma deficiência, né? Obviamente o mercado é gigantesco, né? E muita gente ganha muito dinheiro com as publishers, mas acaba que muita gente também fica aguardando, ou seja, perde. Fica um tempão para desenvolver o jogo muito maneiro, lança lá, né? Investe às vezes do próprio bolso. Acho que essa é uma realidade da maioria, né? Se a gente for pensar, da maioria dos estúdios de games, né, que desenvolvem. As pessoas estão ali se doando, trabalhando. São poucos os que conseguem um aporte bacana, ou que conseguem algo bacana. Então a gente entendeu que a atuação da Rio Gamer, a nossa atuação aqui e a atuação de todos nós para o mercado de games do Rio de Janeiro, enquanto abrir uma visão de inovação para o mercado, poderia propiciar para essa galera uma forma de se viabilizar financeiramente, de melhorar seus produtos, se equipar melhor, contratar mais gente, fazer com que seu jogo, entendeu, alcance voos maiores. Então, é disso que a gente vai tratar aqui hoje, beleza? Vamos lá, vamos seguir. Então, em face da pandemia, e até antes da pandemia, o mercado de games é um dos que mais cresce no mundo, tá? Ele hoje é maior do que cinema e música junto. Então, não existe carência de mercado, não existe falta de investimento, não existe falta de gente que jogue, não existe falta de tecnologia que faça o mercado funcionar. Então, o mercado é muito grande e ele está em franco crescimento. Então, por que às vezes as empresas não conseguem faturar, né? Eu estava conversando ali com um amigo ali antes e ele falou, poxa, mas às vezes as empresas têm que ter um olhar para desenvolver o jogo com face do mercado ou de algum tipo de mercado? Pode fazer ou não, mas eu sou a favor do cara correr atrás do sonho dele. Então, esse é o jogo que eu acredito, é o que eu gosto, é o que eu faço, então eu vou correr atrás disso. Mas e se o mercado não quiser comprar o seu jogo? Você vai desistir da carreira? Vai desistir do jogo? Não, então eu acho que cabe ali um olhar empresarial, ou seja, se você faz um jogo com face de ir para o mercado, você tem que entender que você está no mercado de business, você está com um mercado em que você precisa traçar estratégias de gestão, de marketing, de empreendedorismo para fazer com que esse seu jogo ele realmente tome o mercado, ele tome o valor ali, alcance o resultado que você pretende. E a grande maioria das empresas, em função dos números e as métricas do mercado, entendem que só os publishers são o caminho, entendeu? Então a gente que está ali trabalhando junto, a inovação junto com essa galera, percebe que às vezes se o cara der uma olhadinha para o lado, ele vai ver uma série de oportunidades que podem fazer não só o seu jogo ganhar notoriedade na publisher, e aí sim, de repente vai ser um caminho para ajudar, mas ele também pode se monetizar deste jogo, ou da estrutura desse jogo, ou da expertise da equipe que está ali, para gerar novos jogos para o mercado, com vistas a se monetizar melhor disso. Então, é onde eu acho que precisa ser novo, né? E esse é um fato, assim, gigantesco. A gente vai tratar aqui um pouco sobre inovação, algumas coisas, alguns equívocos de inovação. Então, a minha ideia foi trazer um panorama disso. E para quem é do mercado de games e para quem está assistindo aí o vídeo depois, possa parar para pensar um pouco sobre o que é inovação no mercado de games. Tá? Então, eu entendo que inovação é fazer algo novo, de forma nova, tá? De forma diferente, né?
Eu não lembro aqui qual é o autor que eu vi isso, ou de quem é essa citação, mas eu sempre falo um pouco disso, que se você continua fazendo a mesma coisa, você vai continuar alcançando os mesmos resultados. Então, se os resultados da sua empresa, gamer, não estão satisfatórios para você financeiramente, eu não estou falando se o jogo está maneiro, se o jogo é bonito, se a jogabilidade dele é foda, se todos os amigos acham que aquilo é muito bom. Eu estou falando de resultados financeiros. Se você não está conseguindo bancar sua equipe com dignidade, você não está conseguindo ter equipamentos melhores, se você não está conseguindo se monetizar disso, a forma como você está lidando, a gestão dessa empresa, mesmo que seja só você sozinho, mesmo que seja você e seus amigos, mesmo que seja você e seu irmão, você precisa encarar o mercado como se fosse uma empresa, quiçá como se fosse uma startup. Eu imagino assim, todos os meus empreendimentos começam como uma startup sem PJ a princípio. Vou ver se funciona, vou começar a trabalhar. Se a coisa der certo, né, e aí no segundo passo eu vou trabalhar para registrar e fazer tudo como deve ser feito quando eu entro na fase de scale up, ou seja, eu vou dar um pulo para outro nível. Enquanto eu não estou ali, não quer dizer que a empresa não é uma empresa, não quer dizer que eu não tenho que ter organização, não quer dizer que eu não tenho que ter gestão daquilo. E, em geral, eu sou de TI, às vezes a gente tem essa dificuldade, de falar, poxa, mas eu manjo de programação, pô, o cara aqui é um baita de um designer, o outro é um animador, o outro faz um back-end, o outro faz... Mas, e quem é o cara de gestão? Ah, não, é o fulano ali porque ele resolveu fazer. Não, poxa, precisa ter um olhar diferenciado para a gestão do negócio da sua empresa gamer, tá? Essa é a inovação que de repente falta para a galera gamer, porque tecnologia, computadores, código de ponta, boas práticas, isso tudo está funcionando muito bem, a equipe é boa, mas quem é o cara de gestão? Ah, é o Fabrício. Por que é o Fabrício? Pô, ele é o cara mais organizado da equipe. E quais são as práticas de inovação que ele está aprendendo para a gestão? Quais são as ferramentas? Tem muita coisa, gente. Então, obviamente, tem que se aprimorar um pouco mais, tem que buscar informação, tá? E aí há várias formas de se fazer. Alguns equívocos sobre inovação, tá? Então, eu trouxe isso aqui porque queria fazer um breve passagem sobre o que as pessoas entendem como inovação. Nós estamos no Rio Innovation Week, então o que é inovação para a gente, né? Ou quais são os equívocos sobre inovação. O primeiro dele é que todas as empresas são construídas para impulsionar a inovação, ou seja, isso não existe. Não é toda empresa que precisa impulsionar a inovação. Ela pode ser inovadora, mas ela não é trampolim para aquilo, não é ela que vai fazer aquilo. Existem as empresas nesse tipo e existem as empresas que vão se beneficiar disso. Então é preciso saber, quando você vai tratar de inovação, e principalmente tomar tempo, não vou falar perder, né, porque você não perde tempo, tomar tempo para aprender uma técnica nova, fazer uma imersão de estudo naquilo, você precisa saber para qual direção a sua empresa quer trilhar, o seu gestor, quem está ali aprendendo, quer trilhar, para que você possa ir para a direção certa, tomar o seu tempo com foco ou estratégia para resultados. Tá? Então, não é toda empresa que precisa inovar. Então, quando eu digo isso, eu quero dizer assim, poxa, na área de games, poxa, eu vou fazer agora um jogo de NFT com Bitcoin, com óculos, ou seja, eu quero inovar de tudo que é possível. Não precisa inovar em tudo que é possível, você pode inovar em alguma área, tá? E a gente vai tratar um pouco disso aqui também. A outra inovação e criatividade são a mesma coisa. Olha, eu sou um cara muito criativo e eu gosto muito de inovação, mas são coisas diferentes, tá? Obviamente que para inovar requer um tanto de criatividade, porque eu estou fazendo isso porque eu aprendi assim. Então, como que eu mudo isso? Obviamente eu vou estudar, como eu falei anteriormente, mas eu preciso de um pouco de criatividade para que eu possa bolar um plano, nem que seja um plano estratégico para poder
lidar com isso. Então, mas não são a mesma coisa. Então, ou seja, poxa, eu tenho um cara muito criativo aqui, você, cara, é o criativo, você inventa muita coisa bacana. Você vai ser o cara de inovação. Nem sempre esse cara está preparado para ser de inovação. Às vezes esse cara, ele é mais de criatividade, ele é mais para estratégias, ele é mais para marketing, ele é mais para como que eu faço esse jogo alcançar o público. Mas inovação não, inovação tem que ser tratado como uma matéria de gestão séria dentro da sua empresa. Então esse é um grande equívoco. Inovação é espontânea, não é. Inovação não é espontânea, tá? Requer estudo. Eu sou um cara de TI, né, de poucos cabelos, então já lido com isso há muito tempo. Acho que eu fui uma das primeiras gerações a programar. Programava em Basic quando TK era 85. Acho que a maioria aqui nunca viu um desses funcionando e eu estava lá aprendendo a programar naquilo. Hoje eu não sou mais um programador, mas eu sempre fui um cara de tecnologia, de inovação, de buscar coisas novas, de gostar do novo, né? Mas isso não é espontâneo. Com o fato de eu abrir a minha primeira startup e perceber na minha região que para uma startup evoluir bacana, ela precisava se conectar com uma comunidade de inovação, com a Tríplice Hélice, eu fiz uma imersão naquilo para mim entender como que a minha startup poderia ser beneficiada, entendeu? Já que eu estava entrando num mercado novo. E eu percebi que precisava de uma comunidade de inovação. Então eu fui ao Sebrae perguntar onde é que era, quem eram as pessoas da comunidade de inovação da minha região, e eu descobri que não existia. Então eu fundei junto com o meu sócio a Noroeste Valley, entendeu? Uma comunidade de inovação, isso há 2 anos e poucos atrás. E aí quando nós fundamos a Noroeste Valley, eu me vi obrigado a fazer uma imersão nisso. E aí eu percebi isso, que por mais que eu fosse inovador, aquilo não viria por dom. Você pode até ter a característica de gostar de inovar, né? De ter ideias novas, assim, ser um cara assim, mas se eu não fizesse a imersão que eu fiz, eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Então, eu sou professor universitário há mais de 10 anos, eu falo bem, eu estou acostumado a falar, mas não era, o conhecimento que eu achava que tinha de inovação era mínimo há 3 anos atrás, e a imersão que eu fiz, entendeu, é que fez a diferença. Não é espontâneo, tá? Se você quer inovar, se você quer fazer um negócio diferente, se você quer ir para o mercado, você precisa se aprimorar. Não vai vir por insights, entendeu? O insight vem é importante, como eu falei no slide anterior, mas não é espontâneo. Precisa buscar isso. A inovação diz respeito apenas à tecnologia. Não, de forma alguma. Às vezes a experiência do usuário é que vai ser diferença, às vezes a sua gestão vai ser diferença, às vezes a forma como você olha para o mercado vai ser diferente. Tá? Eu avaliei uma startup há um tempo atrás e eles desenvolveram um jogo com vistas a ajudar pessoas em depressão a saírem da depressão. Eu não sei se as pessoas estão aqui, os desenvolvedores. Era uma equipe, sabe aquela equipe que você fala, cara, eles conseguiram montar um time de ponta, muito bom, muito boa a ideia deles. Mas quando eu avaliei, enquanto eu estava ouvindo a ideia deles, eu falei assim, cara, eu que sou professor, cara, minha escola compraria esse serviço dele aí para mostrar para os alunos que não estão indo bem. Todo mundo aqui deve ter ouvido falar ou conheceu um adolescente, uma criança, antes da pandemia até, que estava em depressão ou estava bem não, percebeu que ele não estava bem. E é difícil você conectar com essa galera, às vezes, quando você é pai, da minha idade, conectar com um menino de 12 anos. É meu filho, beleza, mas se eu sou o professor, ele não está tão conectado comigo. Eu sou o tiozão lá, vou me abrir pro tiozão. Mas a gente percebe o aluno. Então, era um baita de um produto para escolas, para sistemas de ensino, poderia vender para o mundo todo. Eles não estavam enxergando isso. Eles estavam querendo botar esse jogo numa publisher e ter faturamento estrondoso. Pô, beleza, cara, ó, se você colocar lá e tiver, bato palmas. Mas o mercado está aberto aqui para pedir uma solução igual a sua e você já tem pronta e você não está disposto a negociar isso aqui, mesmo que você bote na publisher também. Mas não deixa de ganhar dinheiro aqui não, cara. As escolas podem comprar seu produto. Às vezes você vai perceber que a sua equipe que tem dom para esse tipo de jogo pode ser uma startup de health tech e você vai ficar milionário ali, não na publisher. Então, inovação é na forma de olhar o mercado também. Olhar para o lado, olhar para o novo, ver alguma coisa diferente.
diferente ali. Então, inovar não é só implementar mais tecnologia, tá? Inovar é trabalhar sua gestão de forma diferente. Mais nicho, né? Se a gente fosse falar alguns anos atrás. A inovação é sempre inovadora? Não, vai chegar uma hora que fica, né? Todo mundo aqui é sábio ou imagina que você tem algo inovador e implementou e o mercado demandou e funcionou muito bem, daqui a pouco aquilo não serve mais. Então, eu poderia citar inúmeras tecnologias nesse formato de coisas que todo mundo achou que ia bombar e não foi tão longe. Existe também o cíclico, né? Ou seja, existe aquelas coisas que você achou que ia bombar, começou uma hype ali e daqui a pouco aquilo murchou. Mas daqui a 10, 15 anos, pode ser que aquilo ali vire um boom novamente. Vou dar um exemplo disso, quem é da antiga aqui, o Second Life. Se o cara do Second Life cria hoje, como era agora, na era do metaverso, né, ia dar um outro boom, concorda? Então eu não sei se, eu confesso por isso que eu não sei se teve continuidade, se o Second Life está vivo ainda, alguém sabe dizer aí? Funciona ainda? Não, vai voltar porque os caras, opa, a gente já tem, o nosso produto está pronto, é só dar inovar e botar de novo, melhora. Hoje a tecnologia, né, é muito mais de ponta hoje do que era, então os caras vão bombar. Mas concordem comigo que na época o timing não era o certo? Eu imagino mesmo para os óculos, né? Os óculos também, a tecnologia do óculos não é tão nova, ela é inovadora, mas agora eu acho que ela está chegando em função do metaverso num nível em que de repente ela vai ser mais do que na época. Então a inovação nem sempre é inovadora, às vezes você precisa se reciclar. Então falando, eu construí aqui um modelo inovador e estou faturando muita grana e daqui a pouco aquilo murcha, se precisa, ela não é para sempre. E aí, eu não gosto muito de slide com muito texto, tá, galera? Mas esse daqui eu falei, para mim não ter que ficar falando a mesma coisa, eu botei num só. Então eu vou ler todos e falar um pouquinho de cada, tá? Então, existe inovação de produto, ou seja, então eu tenho um produto e eu vou oferecer ele de forma diferente. Então, se eu tenho um produto que trata ou ajuda crianças e adolescentes a sair da depressão, e ele é um jogo maneiro, a jogabilidade dele é legal, né? Todo mundo gosta que joga, fala que é bom, tá validado. Beleza. E o mercado de educação está comprando ele? Não. Então, de repente, eu posso pegar esse mesmo jogo ou fazer uma versão menor dele e jogar e transformar ele num outro produto, né? E aí rentabilizar disso. Estou inovando no produto, né? Eu posso ter inovação tecnológica, ou seja, de repente o pessoal lá do Second Life hoje está tendo que readequar ele para que ele fique com uma tecnologia mais moderna, mais acessível, entendeu? Ou mais rápido, ou que fique maior, ou mais bonito, né? Então, eu posso ter a inovação tecnológica em cima do que eu já crio. A inovação pode ser no modelo de negócio, que é basicamente o que eu tenho falado aqui desde então. O que é o meu modelo de negócio? Então, é preciso desenvolver o Business Canva, pelo menos da sua empresa, com seriedade, para que você tenha noção do que você vai fazer. Então, inovar na forma de montar o seu negócio, entendeu? Fazer diferente do que todo mundo faz, fazer diferente do que você está fazendo e não está colhendo resultado. Então, é preciso ter um olhar para o modelo de negócio. É organizacional, ou seja, você precisa inovar na organização da sua empresa. Então, às vezes você tem ali o cara, mas o cara é muito meu amigo, está comigo desde sempre, mas ele não é o cara que tinha que estar ali. E isso acontece em todos os lugares, tá? Eu posso falar para vocês que a gente tem uma diretoria muito maneira, mas de vez em quando a gente topa com alguém que o cara fala alguma coisa ali e fala assim, cara, a gente não tem essa pessoa aqui. Essa visão que esse cara está trazendo é realmente muito importante para a gente. E nenhum de nós três aqui tem esse perfil aí. Então eu preciso de um cara com esse perfil na minha organização. Então o modelo organizacional precisa ser trabalhado. E nem sempre esse cara precisa ser o contratado da empresa, tá? Eu trabalho numa empresa em que a gente percebeu o seguinte, que existe ali um profissional e ele é muito bom para aquilo. Mas eu estou precisando contratar 2 outros profissionais para fazer o que ele faz, ou para suprir a carência de que ele não consegue alcançar. Mas eu percebi o seguinte, que existem umas plataformas que se eu contratar pelo preço de um desses funcionários, ela faz o serviço desse cara e me libera ele. Então, ou seja, eu tenho um modelo organizacional mais enxuto
usando uma tecnologia, usando o Open Innovation, usando uma outra startup que faz parte do escopo de trabalho da minha organização. Então, é preciso, em tempos modernos, ter inovação no seu modelo organizacional. Às vezes você tem uma equipe grande, com gente muito competente, mas ela está inviabilizando o seu negócio, ou a coisa não está rodando. Então é preciso inovar no modelo organizacional. Uma outra coisa de inovação no modelo organizacional é a horizontalização da coisa. Tá? A gente tem, por padrão nosso, acho que eu posso falar latinos, a ideia de hierarquia. Ou seja, eu sou chefe e eu só mando. E vocês fazem. E aí você vai contornar não sei quem. E o cara lá faz. E aí eu sou todo aqui dando bronca porque... Não sei se vocês já ouviram... Procurem depois na internet um texto que tem sobre a canoa. Corrida de canoas. Ele explica isso que eu estou falando, entendeu? Não vou falar aqui porque eu não vou contar a história, mas existe um textozinho antigo até na internet sobre canoas, equipes de canoas. Então, a gente precisa de remadores. Canoa é feito de remador. Então, a tecnologia dela pode ser boa, né? O coach pode ser bom, a estratégia pode ser linda. Se você não tem remadores, ela não vai andar, ok? Então, é preciso que essa organização sua seja inovadora nesse sentido. Particularmente, eu gosto de uma visão que é vertical, mas ela é uma horizontal muito rasa, muito aberta, em que todos alcancem todos, entendeu? Tem a questão é mais a responsabilidade e a expertise do que sou seu chefe. Eu gosto muito desse modelo. E a autonomia. Se eu contratei você para fazer alguma coisa e você teve a ideia, eu falei, bacana, faça. E se não der certo, fail fast. A gente corrige o mais rápido possível e vamos recalibrar a rota e vamos conseguir tocar no barco. Inovem na organização da empresa de vocês e como ela atua. Isso vai fazer muita diferença. Tá? Processos. Os processos devem estar muito bem definidos para que essa vertical rasa, horizontalidade e a questão das responsabilidades sejam feitas da forma correta, da forma medida, de uma forma que pode ser validada. Não pode ser, vamos ver o que vai dar. Eu ouço muito isso também. Não, vamos fazer um jogo, o jogo ficou maneiro, a gente lança na publisher e vamos ver o que vai dar. Isso para mim assim, soa muito, a chance disso não dar certo é muito maior, entendeu? Pare um pouco para estipular processos, ou seja, como que a gente desenvolve, vamos fazer por isso. O que não falta é ferramenta, tem Trello, tem Sprint, olha, o que não falta é metodologia ágil para você montar o seu processo. É um negócio simples para quem lida com tecnologia, aprender a lidar com aquilo. Então, use essas ferramentas. Pense nesses processos, valide esses processos com suas equipes, pergunte para o seu diretor ou para o cara responsável por aquilo, como ele pretende fazer e anotem esses processos, porque se algo der errado, a gente tem como parar para avaliar em qual processo ocorreu o erro e como a gente pode inovar ou melhorar esse processo. E aí a coisa vai sendo aprimorada. Inovação em marketing e vendas, tá? Então isso também é muito importante. É muito comum as pessoas confundirem marketing com publicidade. É muito comum as pessoas confundirem marketing com vendas. Ele é uma ferramenta ajuda entendeu? É uma forma de você melhorar essas métricas. Mas o marketing é como o seu possível cliente, a persona que você quer alcançar, lembra, reconhece ou indica a sua empresa, a sua marca. É isso. Tá, então, se alguém falar assim, pô, eu estou indo para a praia, mas vai chover, tem algum joguinho maneiro para me indicar? Pensem aí, se eu pedisse isso para vocês, que joguinho? Um joguinho que pode ser muito grande não, porque minhas histórias são curtas. Então fala aí para mim, cara, um joguinho de mobile. Pensa aí se vocês conhecem algum que poderia me indicar. O que vocês pensaram, se é o de vocês não vai, tá? Mas se vocês pensaram de outro lugar, é porque o marketing daquela empresa está funcionando para você. Ele está te alcançando. A primeira coisa que você lembrou foi aquele game ali. Se alguma empresa fala assim, cara, você conhece uma equipe de desenvolvimento, uma startup que eu possa contratar para fazer um jogo para mim, para Rio Gamer? Eu conheço a equipe tal. Seu marketing pessoal da sua empresa está funcionando.
Então, como eu vou ser notado? Como que eu vou ser lembrado? Como o meu produto vai ser escolhido antes dos outros? Quando eu dava aula na faculdade, eu falava assim para os meus alunos: quando a gente sair daqui, nós vamos tomar uma lá fora, hein? Vamos tomar uma o quê? Alguém vai falar água de coco, o outro vai pensar uma Brahma, o outro vai falar Antártica, Heineken e tal, Coca-Cola. Então, ou seja, a marca que você pensou, o marketing dele está te atingindo. Você está no escopo da linha de marketing dessa galera. Então, pensem nisso. Como que eu faço o meu jogo ser lembrado? Como que eu faço o meu jogo ser notado? Que diferenciais eu estou fazendo para que coisa nova eu estou fazendo para que o marketing seja possível e eu consiga alcançar métricas de venda melhor, tá? Então, e obviamente, inove no canal de vendas. Só publisher, você está limitando a um, e eu acho que você tinha que ter um leque. Então, eu gosto de trabalhar assim. Toda coisa que eu ofereço numa gama um pouco maior, onde a minha persona está. E aí eu creio que eu posso atingir, se for aqui na publisher, ótimo. Mas se for aquela faculdade ali que quis comprar meu produto, ótimo também. Não é o dinheirão da publisher, mas não é o nada que eu tenho. Então, a gente precisa lidar com isso. Inovação de rede, né? Nesse tempo em que eu lidei com comunidade, não foi muito tempo, o volume de networking que eu consegui, a quantidade de pessoas que eu conheci, a quantidade de amigos novos que eu fiz e que falavam a minha língua e que tinham as dores que eu tenho e que trocam comigo e que me pedem ajuda e que estão abertos a me ajudar e não querem copiar a minha ideia. Então, é preciso você ter uma rede de contatos que vai ajudar nessa parte de cima aqui, entendeu? Não dá para ficar sentado, todo mundo... dá para ficar sentado dentro de casa hoje, tá? Essa é uma figura de ilustração. Não dá para ficar parado, entendeu? Esperando acontecer. Não quer dizer que você precisa sair de casa, não. Pode ser via internet, né? A Noroeste Valley, ela foi, no primeiro ano, indicada para o Startup Awards da BS Startup como a comunidade de inovação revelação. Nós ficamos entre as 10 melhores. E ela não existia presencialmente, entendeu? Ela só existiu, ainda até hoje, a gente não teve um encontro presencial. No primeiro dia que eu cheguei aqui na Rio Innovation Week, que eu fui lá no stand que tá as startups lá, eu conheci um monte de amigo de 2 anos já, que eu nunca tinha visto pessoalmente. E foi bacana reencontrar com essa galera. É meio estranho, porque você olha o cara, parece que você olha um artista de televisão, é estranheza. Você não tem intimidade pessoal com o cara, mas você conhece ele, entendeu? Então, a rede é muito importante, tá? Foi essa rede que me trouxe aqui hoje. Eu moro no interior porque eu sou carioca, mas eu fui para o interior para ajudar a montar uma faculdade na parte de tecnologia e me apaixonei por morar no interior e estou lá até hoje. Trabalho aqui no Rio, eu tenho um estúdio aqui, mas eu vou para lá, volto para cá, vou para lá e volto para cá, mas eu fui para lá. Então, de lá, às vezes é difícil conhecer as pessoas aqui. Mas com o aumento de inovação de rede, de contatos, e comunidades de inovação é uma, a nossa associação é para isso, tá? Nós queremos realmente ser referência deste mercado para conectar para cima, para conectar horizontalmente, verticalmente, para a gente ter oportunidades. Pô, o mercado demanda muito, entendeu? E a gente sentiu que estar ali ajudando faria muita diferença para o mercado de games. Então, inovação é isso. E engajamento do cliente, retenção. Ou seja, a partir do momento em que você conseguiu que o seu jogo fosse notado, indicado e feito, como você mantém a recorrência, como você faz ele crescer, como você faz ele monetizar melhor, quais são as estratégias de crescimento do próprio jogo que vão aumentar a rentabilidade dele, como você faz o usuário não desistir de jogar seu jogo. Então, é preciso tudo isso. Que canais, tá, de marketing estratégico para ganho de monetização dentro do seu jogo é melhor? Todo mundo aqui deve ter assistido o filme Rede Social, e aí o Mark Severin lá, tem até a piada do biscoito lá. Então, eu consegui um patrocínio para o meu jogo lá. Cara, calma aí, vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque a impressão que eu tenho é que isso pode ser maior.
Então, não queime o seu jogo de primeira, mas também não tirem o olho do mercado. Por quê? O fator principal é esse aqui, ó. Cliente retenção. De repente, se o cara tivesse monetizado lá no início, o Facebook não era o que é. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas imagine, né? Então, é preciso você inovar nessa questão também. E como que eu alcanço meus clientes? Né? Então essa eu acho que é a pergunta de ouro da Renovation Week, né? Como é que faz para me alcançar mais o meu cliente? Trabalho, inova, corre, cai, levanta, melhora, valida, bota a cara, entendeu? Mas conecte-se, tá? Tem que se conectar. Ficar paradão não rola. E a gente tem isso, a gente percebe isso às vezes em muitos desenvolvedores, sabe? O cara tem um produto maneiro e fica parado ali e ele precisa se mexer, tá? Poxa, por mais tímido que você seja, você precisa ter alguém de repente na sua organização com esse perfil. Ah, mas o cara não desenvolve nada, não manja nada, é um falastrão. Pô, de repente esse falastrão vai ser o cara que vai fazer você alcançar os seus clientes. Às vezes é uma solução terceirizada, às vezes é um investimento, às vezes é você inscrever seu jogo no edital e ir para um demo day, às vezes é você ter um custo baseado em um patrocínio para montar o seu stand no Renovation Week da vida. Né? A gente fez aqui a pergunta, né? Poxa, cadê a gente poderia ter stands aqui dos desenvolvedores. Então, é preciso botar essa cara. Então você veio para cá hoje, você trouxe algum material seu para mostrar? Você está parando nos stands para conversar com as pessoas e falar do seu jogo? Você está indo lá nas startups e falando, olha, oi, eu sou um desenvolvedor de games, se vocês quiserem, ó, tá aqui o meu cartão. Pode ser virtual, tá? Pode ser aqui um QR Code para o Linktree, entendeu? Que você fez uma figura maneirinha e trouxe pro cara, escaneia aqui, mano, o meu contato. Vocês estão fazendo isso? Então é preciso botar a boca no trombone, tá? Para se fazer conhecido e reconhecer clientes. Óbvio que toda estratégia de marketing, a publisher, fazer um site maneiro, rede social, contratar influencer, né? Tudo isso que está sendo feito aí, todo mundo está fazendo. E o que você está fazendo de novo? Então pensem nisso para que vocês possam atrair clientes e tudo para trás que eu falei aqui, ou seja, como que eu vou fazer meu jogo ser conhecido, como que eu faço algo diferente do que eu estou fazendo. Existe um outro mercado acessório ao meu, ao lado, que eu possa entregar minha solução, ou uma solução parecida com a mesma equipe e expertise, ou com parte do meu código? Então pensem nisso, porque às vezes pode ser uma forma de você adquirir novos clientes. A gestão da inovação, essa também é uma coisa muito importante, tá? Não basta você só trabalhar e botar um cara lá. Tudo isso que eu falei para trás, trata-se de você implementar um modelo de gestão. Então, se eu quero ganhar muita grana, eu vou ser uma empresa. Se eu vou ser uma empresa, precisa gerir essa empresa. Senão você vai ganhar um dinheirão e vai gastar tudo. E você não tem foco. Então é preciso, tá? Quando você dá aula de empreendedorismo, eu já faço isso há muito tempo, tá? Uma das primeiras coisas que você fala acho que 60% das empresas que fecham porque não se organizaram, não planejaram, tá? A outra grande parte de uma empresa que fecha porque entrou no mercado que ele não tem conhecimento. Então precisa ser algo que você domina, tá? E você precisa aprender a fazer gestão de tudo isso que eu falei aqui hoje, tá? Aprender a ser um gestor da sua empresa, mesmo que a empresa seja só você. Você precisa aprender a colocar isso. Por quê? Quando você chegar de frente para uma grande empresa, de repente você topou aqui na Renovation Week com uma empresa, bateu um papo e o cara fala assim, quero comprar o seu produto. Ó, teve um amigo meu da RJ que ontem fez, talvez o Banco do Brasil compre a startup dele. Porque eles se interessaram pelo que ele desenvolveu. E era um app. Falou, isso aí me serve no Banco do Brasil. Com isso daí, eu vou ter um atrativo de clientes para quem vai trabalhar com investimentos. Gostei disso aí. Isso é uma porta. Pode ser um funil de vendas do banco. Vamos conversar. Então, se você chegar para um cara desse e ele falar assim para você, como é que é a estrutura da sua empresa? Ele falar, minha empresa sou eu lá em casa.
Perdeu uma oportunidade, amigão. Você não tem gestão nenhuma, os caras não vão botar o dinheiro deles para você gerir, concorda? Você daria o seu dinheiro, né, para alguém que está despreparado de gerir? Segura a grana aqui e você pensa aí, né? Que nem quando era novo, você vai pro carnaval, você pega o mais maluquinho dos gurus e dá o dinheiro todo na mão dele. Segura aí, fulano, você é que vai segurar a grana. Daqui a pouco o cara some, dá um perdido, aparece no último dia de quarta-feira de cinza. O que aconteceu? Não sei, perdi o dinheiro. Então, é a mesma coisa, tá? Precisa ter gestão de inovação e, obviamente, gestão da empresa para que vocês tenham significância para um possível investidor, para alguém que vai comprar, para alguém que vai contratar, para qualquer tipo de relação institucional que você queira, a gestão precisa estar muito bem alinhada, porque ela vai ser, às vezes, mais importante para fechar o negócio do que o próprio produto. E chegamos à inovação aberta, que também eu acho que é algo que eu preciso dizer aqui. Quando a gente fala para startups, a gente fala muito disso. Cara, ninguém vai usar a sua ideia, não. Tá, todo mundo que trabalha com isso está trabalhando a ideia própria. O cara pode até aprender com você alguma coisa, pode utilizar parte do que você está utilizando, mas o seu jogo que você já está desenvolvendo, já está em fase avançada, ele não vai fazer. E se você teve um pouquinho mais de precaução de botar isso em algum lugar que você possa provar que você tinha antes, não tem risco algum. O máximo que vai acontecer, você vai entrar juridicamente, se o cara ganhar dinheiro, o dinheiro é seu. E com juros. É chato, mas é. Agora, ninguém rouba ideia de ninguém. Tá todo mundo, nessa galera de comunidade de inovação, de startups, hubs, ecossistemas, tá? Tá todo mundo muito interessado em open innovation, ou seja, inovar juntos. Pô, você tem alguma ideia para mim? Tenho. Pô, legal isso aí. Pô, vou usar, aprendi com você uma parada nova aqui. Ontem eu aprendi uma parada nova aqui, lá atrás, mandei para os diretores e hoje a gente está usando aqui hoje. Né, Antônio? Zero problema, pô, o cara teve uma parada maneira, pô, vou usar também isso aí. Eu não vou roubar dele a ideia dele, não vou plagiar a ideia dele, mas quando você está em comunidade, você tem uma percepção aumentada de uma série de coisas, você fica mais por dentro, as pessoas ajudam mutuamente, as pessoas te indicam, porque às vezes o cara fala assim, Fabrício, eu trabalho com educação à distância, então você tem alguém de programação? Eu queria que você desenvolvesse o jogo. Cara, eu não sou desenvolvedor, o Antônio é. Vou te indicar o Antônio. Se alguém chegar para ele e falar assim, Antônio, pô, você precisa de um cara de educação. Cara, é o Fabrício. Procura ele, vou te indicar ele. Então, a parte de Open Innovation, ela ajuda na aquisição de clientes, na visão do cliente, para você entender melhor a visão de cliente. Ela ajuda nas relações públicas, tá? Ou seja, como que a galera reconhece você. Ela ajuda nas soluções de problemas que você tem. Às vezes você precisa de um desenvolvedor, às vezes o cara que estava fazendo parte do seu jogo não quis mais, e você precisa de alguém para substituir, ou você precisa de um lugar para colocar, ou alguém para investir, ou ajuda para montar um edital, ou ajuda para alguém apresentar o seu produto, que você é excepcional, mas não fala em público, não faz isso aqui. Eu conheço um monte de aluno que não vem aqui, você dá o microfone e o cara desmaia. Então você precisa de alguém para ir lá apresentar para você. Então, tudo isso, comunidade Open Innovation ajuda. E, principalmente, trabalhar ajustes sob medida. O que significa isso? Pô, meu jogo é muito maneiro, a minha solução é muito bacana, mas esse cara, ele quer isso, mas um pouquinho menos, ou isso, mas um pouquinho mais, ou é isso, mas um pouquinho diferente. Então eu vou fazer, cara, o ajuste do meu produto sob medida para você. Eu vou customizar para você, para a gente fechar negócio. Quando você trabalha com Open Innovation, tudo isso aqui é muito mais, é um canal de ampliação. Tá? Tudo isso aqui se torna um algo a mais para você. Então você pode trabalhar isso. E trace um plano. Jamais faça, vamos ver o que vai dar. Tá, vamos fazer o jogo, a gente termina, peguei a grana do edital lá que viabilizou a gente bancar algumas coisas e a gente joga lá no publisher e vamos ver o que vai dar. E dali a gente fica parado esperando esse tempo todo que a gente arcou para fazer isso e para ver. Não, trace planos, tá? E aí você capacite seus funcionários a inovar. Todo mundo precisa aprender, tá? Você recompense o pensador inovador. Então, poxa, se alguém da sua equipe conseguiu vender um jogo, conseguiu um sucesso melhor, cara, dê méritos a mais a ele. Então, cara,
acho que você merece um pouco mais. Pô, parabéns, você está fazendo muita diferença para a equipe, cara. Eu acho que você vai ser mais valorizado em função disso. Mesmo que seja de verdade, tá? Olha, quando a coisa acontecer, você vai ter um bônus. Corre junto com a gente aí que tá valendo. Então, recompense o seu pensador inovador. Busque a perfeição. Ninguém é perfeito, não existe jogo perfeito, tá? Mas esse também é um conceito antiguíssimo, tá? Quem estudou administração é o toyotismo, que busca na qualidade TQC, TCQ, total quality, TQC, né? Busca da qualidade total, entendeu? Ciclos de melhora, busque melhorar seus processos o tempo todo, valide, melhore e amplie, valide, melhore e amplie, valide, melhore e amplie. A sua empresa vai ter uma performance muito, muito melhor do que está tendo, tá? Necessidade do cliente em primeiro lugar. Então, vocês imaginem aí, se esse menino quer fazer esse jogo, o cara fala, cara, bacana, só que você pode trocar o nome do jogo? Não, esse jogo aqui, pô, mas o nome do jogo? Não posso o nome do jogo. Cara, se você trocar o nome do jogo, você ganha. Cara, faz um outro produto. Ah, beleza, vou fazer um produto exatamente parecido para você, o ajuste sob medida, e ele vai ter um outro nome. Se você é isso, não, zero problemas. Em 2007 eu trabalhei num projeto que a reunião do nosso líder, né, que me levou para esse projeto, na época era um garoto, era estudante, ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, nós vamos para a reunião, qualquer coisa que eles pedirem a gente faz. Jamais falar isso não dá não. Pô, não dá para você, mas a gente busca quem dá e faz. A gente só não vai falar o preço ali na hora pro cara. Mas não fale que não dá para fazer. Entendeu? Então dá para fazer, alguém faz. Se ele quer, é porque existe alguém que faça aquela solução. Então corra atrás disso, faça a coisa acontecer. A necessidade do seu cliente, cara, é que vai fazer você vender. É que vai fazer você fechar negócios. Se você fala assim, você tem um produto muito maneiro e o cliente fala assim, não gostei, não é um produto muito maneiro, tá? O produto só é maneiro se o cliente acha que é maneiro. Se você acha que é maneiro, só você acha maneiro. Beleza, mas quem compra e paga é quem? É o cliente. Ele é quem tem que achar maneiro. Então, o seu marketing é para que ele ache maneiro. Tá? Seu discurso é para convencê-lo de que é maneiro. Então, você pode trabalhar tudo para que ele tenha a sua visão. Mas a visão dele é a dele. Então, é preciso, a gente tem que dar um passo para trás de humildade para entender isso e readequar, recalibrar o canhão para que você alcance o máximo de clientes possível. Cultive relacionamentos externos, tá? Então, é preciso você ter relacionamento com outras pessoas, tá? Relacionamento é tudo. Relacionamento é tudo. Abre portas, te ajuda, te socorre. Às vezes naquele projeto você não vai ter um grande sucesso, aí eu estou falando como profissional principalmente, mas você vai ser chamado para um outro, tá? É bem comum, tanto em desenvolvimento de jogos quanto em banda de rock, que as pessoas criam um grupo muito maneiro, mas daqui a pouco cada um vai para um lado e às vezes um cara dali vai lá para uma banda maneira que fez sucesso. Nem todos vão fazer sucesso o tempo todo. Então, às vezes você ter relacionamentos é muito importante, para que você tenha pessoas que entendem o que você fala, para você não ter que ficar desenhando, né? Eu tenho que ficar desenhando toda vez esse cara é minha ideia, cara. Então, procure relacionamentos para que você tenha pessoas que ouçam, entendem e falem a mesma língua que você, e eles possam te indicar, e eles possam se relacionar, e você possa trocar experiências, é tudo. E o futuro para o desenvolvimento de games e o mercado é emocionante, tá? Eu acho que todo mundo que trabalha com jogos, né, em alguma hora da vida, quando eu estava lá jogando, falou assim, poxa, meu sonho era trabalhar com jogos. Era o meu quando eu era garoto. Meu sonho era trabalhar com jogos. Meu sonho de criança era viver testando o jogo. Acho que é de todo mundo, né? Só que eu não era tão bom para passar de todas as fases. Então, como é que eu vou pegar um jogo para testar para uma revista se eu não tenho... Eu gosto de jogar, eu sou um bom jogador, mas eu não sou um excepcional jogador. Eu sou um jogador bom. Eu tenho que entender isso, tá? Então, onde é que eu entro? Busque o seu espaço, busque a sua expertise, se aprimore,
corra atrás ali, porque o mercado é o maior do mundo e vai ser o maior do mundo. Mas você, às vezes, o que você está almejando de carreira não é exatamente o que você vai ser o melhor, mas você pode ser muito bom em alguma coisa e aquilo te abre outras portas, tá? E às vezes essas portas vão ser melhores e colher resultados melhores do que você sonhou, e você está trabalhando com games. Você não precisa deixar. Jamais deixei de jogar videogame. Então eu estou testando todos os jogos até hoje. A diferença é que quando eu era garoto, o sonho, depois eu percebi isso, é porque eu não tinha dinheiro para comprar jogo. Então se eu fosse testador de jogo, eu jogava todos. Se você tiver sucesso, você vai ter dinheiro para comprar todos os jogos. E aí você testa como você quiser. Então, às vezes, a gente precisa parar para pensar nesse futuro emocionante que a gente quer, tá? E ter essa humildade de escolher o caminho novo, inovar na sua vida, para que você possa ter sucesso, para que você possa alcançar aí um mercado e para que você possa ter seu lugar ao sol, digamos aí, num futuro brilhante. Muita gente não gosta de citação, mas eu gosto. Então, meu apelido é Alzheimer lá, né? Porque eu esqueço. Então, eu jamais saberia de cabeça, eu tenho que ler. Tá? Então, a inovação é atribuir novas capacidades aos recursos, pessoas e processos existentes na empresa para gerar riqueza. Peter Drucker. Então, a inovação é isso para mim. Quando eu fui buscar uma frase sobre inovação, eu precisava ter uma frase que baseava mais ou menos tudo que eu preparei para falar aqui hoje, todo esse meu olhar que eu tenho visto de professor, tá? Que é, na verdade, o que eu era. Ou seja, quando eu virei adolescente, eu queria ser professor universitário. Eu falei, cara, eu quero ser professor universitário. Aí alguém me perguntava, por que você quer ser professor? Eu falei, cara, 60 dias de férias por ano, emenda todos os feriados, entendeu? É uma beleza. Se o aluno tiver ruim, eu falo que a prova vai ser difícil. Entendeu? Se a turma for mala, eu não deixo colar, entendeu? Então vai ser beleza, vou me dar bem. Não ganho uma caramba não, mas tem 60 dias de férias, já vale mais que ganhar muito. E realmente eu fui professor universitário 10 anos, mas aí a maluquice mudou e eu falei, não, agora eu tenho que inovar, né? Então estou em outro mercado aí agora, na doideira aí com esses caras aí pra gente fazer inovação, né? Trabalhar 16 horas por dia, ter raiva de feriado e tá chateado porque a pandemia não deixa a gente agir mais e empreender mais. Então, melhore os processos, trabalhem isso aí, inovem, pensem diferente, tá? Vocês estão no maior evento de inovação na América Latina, espero que vocês tenham tido experiências fantásticas aí como eu tive nesses dias e vou ter ainda amanhã, tá? E ali na Rio Gamer, tá? Quem quiser, cola com a gente ali para trocar uma ideia, colhe um adesivo do Código Brazuca, é um projeto muito bacana que a gente está fazendo com os meninos do Morro da Providência, ensinando eles a programar, porque o mercado demanda, tá? E eles precisam ter um futuro diferente, então a gente enxerga isso para eles. Não é do governo, tá? Rio Gamer, a pergunta top 10 ali, a pergunta é, vocês são do governo? Não. É porque tem um apoiador ali da secretaria que apoiou a gente fazer parte da parada ali, mas nós não somos governo, tá? Nós trabalhamos com iniciativa privada e estamos numa corrida aí bacana para fazer a coisa acontecer, um monte de gente bacana. Então, cola com a gente ali, cola um adesivinho, escaneia o QR Code, ajuda a divulgar, ouve ali o projeto que a gente está fazendo, tá? E a Rio Gamer, tá? Diferente do Código Brazuca, ela pretende ser esse hub do mercado de games e esportes do estado do Rio de Janeiro. Ela é uma associação sem fins lucrativos, tá? Em que a galera de startups de inovação resolveu se jogar aí sim para o meu sonho de trabalhar com games, fazer a coisa acontecer, para conectar pessoas, abrir portas para desenvolvedores. É muito, muito comum alguém virar e falar assim, cara, vocês conhecem o desenvolvedor de Python? Ó, se alguém quiser um estágio de Python 800, me fala, tá sobrando vaga. Ah, mas pô, um estágio 800, a merreca, né? Mas é porque eles ainda estão fora do meu mercado, fora de noção. Foi a primeira coisa que eu falei, olha só, tem gente aí ganhando 8 pau. Então tem que ser, mas o que eles querem? Alguém que está aprendendo Python. Então você começou a estudar um pouquinho, já tem lá uma oportunidade. E aí, os R$800 não é nada, mas vocês vão conectar com pessoas incríveis que podem abrir portas para você ganhar 8 mil daqui a pouco. E você bota no seu currículo lá que você trabalhou com aquela galera lá. E aí outras portas vão ser abertas, tá? A Rio Gamer quer fazer esse hub. A gente tem um espaço lá no edifício Novo Cais de coworking, de incubação, de aceleração. A gente está começando a formar um monte de projetos bacanas e o mercado de games precisa se conectar para o Rio de Janeiro
tomar o seu lugar de direito aí, como vocês estão vendo num grande evento desse na nossa área, tá? Sinceramente, sem desmerecer todos os outros mercados que são incríveis, pelo tamanho do mercado, o nosso stand deveria ter sido maior. Concordam? Se for do mercado de games e esportes, o nosso pavilhão tinha que ser gigantesco e ia lotar. Tá? Então, a gente precisa fazer isso acontecer. E essa é a missão da Rio Game, tá bom? Eu agradeço a vocês aí imensamente aí pela atenção. Você que está aí assistindo aí o vídeo aí, cola com a gente, tá aí o site riogamer.org, escaneie ali o QR Code, siga nas redes sociais e ajude a divulgar, porque a gente está querendo fazer um Rio melhor para o mercado.